Bom dia a todas, graça e paz. Infelizmente, hoje a gente já teve uma notícia ruim, né? Que a mãe da Rosalane não aguentou. Mas o Senhor sabe o que faz, Ele está no controle de todas as coisas, né? Mas vamos continuar, que nós temos ainda uma boa caminhada, né? Ela já terminou a dela, mas nós temos a nossa. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor Deus, por este dia. Sei que o Senhor está conosco neste dia, sei que o Senhor já providenciou esse dia todinho para nós, conforme o teu querer e a tua vontade. Que nesta manhã nós possamos aprender um pouco mais do Senhor a respeito da tua palavra, Senhor Deus. Porque sem termos a tua palavra, nós não conseguimos nada. Sem estudarmos a tua palavra, nós não entendemos o porquê das coisas. E muitas vezes, mesmo estudando a tua palavra, nós não vamos entender, não. Mas o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor nos dá uma direção em todos os momentos. Glória a Deus por esse dia que nós amanhecemos, que nós podemos abrir os nossos olhos e dizer ao Senhor que nós estamos aqui, para que o Senhor nos use conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, eu te louvo e eu te agradeço. Amém? Hoje nós vamos falar um tema, né? Esse livro Minha Mente, Minhas Batalhas. Realmente, a mente é um campo de batalha, né? Nós somos atacados tanto pelo inimigo como por nós mesmas, né? E hoje, o dia 6, nós vamos falar o tema O Medo Antecipatório da Mente. Nossa mente faz, como se diz assim, ela entra num tipo de caminho, muitas vezes, que é um túnel, né? Você só vai vendo coisas que você acha que vai acontecer, né? Você tem aquela impulsão de estar pensando sempre no negativo. Ah, porque se eu fizer assim, vai acontecer assim. Ah, se eu fizer assado, vai acontecer. E aí aquilo vai te dando uma ansiedade, né? Vai resultando uma ansiedade que faz mal para você e também para as pessoas que estão na sua volta, né? Então, o versículo-chave de hoje portanto, é Mateus 6,34, que diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Aqui, nessa passagem, Jesus estava falando, né, com os discípulos sobre assim, eles estavam perguntando, é uma coisa que onde que eu li, é porque vocês sobre o que vou comer, o que eu vou vestir, esse tipo de coisa, né? Mas a nossa Deus, ele diz assim para nós, né? O Jesus diz: não se preocupe com nada, tudo está nas minhas mãos, eu cuido de tudo. Você só tem que fazer o que eu quero que vocês façam, não o que vocês querem fazer, né? Então, se a gente colocar isso na nossa mente, eu só faço aquilo que eu desejo que vocês façam. E como que eu vou saber o que o Senhor deseja? Estudando a palavra. E é o que a gente está fazendo. E aí eu vou contar, antes de eu entrar no texto, eu vou contar uma historinha, né? Que o meu esposo, o Cláudio, ele sempre contou essa historinha na hora que a gente está assim com algum problema, né? E ele diz o seguinte, a historinha diz o seguinte: um homem e uma família, né? Um homem, uma mulher e uma criança, viajando num carro e já estava assim, anoitecendo, né? E a estrada que eles estavam indo era uma estrada que eles não conheciam, eles nunca tinham passado por ali, né? E de repente, sem querer, né? Já estava anoitecendo, ele não viu um buraco e caiu com o carro, bateu o pneu dentro do buraco e furou o pneu. E aí precisava trocar o pneu. Aí ele parou o carro, né? Abriu o porta-mala, pegou o estepe. Mas quando ele foi procurar o macaco,
para erguer o carro, ele percebeu que o macaco não estava no carro. E aí, né, ele falou com a esposa dele assim: e agora, o que que nós vamos fazer para trocar esse pneu? Não tem nada aqui perto. Tava no meio de fazendas, mato, só tinha mato. E aí ela falou assim: ah, vamos esperar, vai que passa alguém para nos ajudar, né? Aí ele falou assim: bom, eu vou andar um pouquinho para ver se eu acho alguma casa, alguma coisa para pedir um socorro. Aí ela ficou no carro com a criança e ele foi um pouco mais para frente. E aí viu uma casinha, né, que tinha uma lâmpada acesa. Já era umas 9 e pouco da noite, essa hora. E aí ele estava longe da casa ainda. Aí ele foi andando assim, né, cada 100 metros que ele andava, vinha um pensamento na cabeça dele assim: vai que o homem não quer me emprestar esse macaco. Né? Então, tudo bem, se não quiser emprestar, tudo bem, né? Não tem problema, eu volto. Aí depois ele pensou outra coisa, mais 100 metros andando. Agora ele pensou assim: agora o homem vai querer cobrar para eu usar esse macaco. E aí foi falando coisas assim negativas na mente dele, nada de positivo, né? Quando chegou na porta da casa dele, já estava assim, furioso, né? Porque ele esqueceu o macaco, um dos problemas, e também porque aqueles pensamentos vinham atormentando a cabeça dele. E quando chegou na porta da casa do moço, que ele pegou, bateu na porta, e aí o moço falou assim, saiu de dentro de casa, já estava se preparando para dormir, fazer boa noite, o que o senhor deseja? Ele falou assim para o moço: olha, eu quero que o senhor e o seu macaco vai para a ponte que caiu. E foi embora. Quer dizer, ele, ele não conseguiu resolver o problema dele, né? Não conseguiu resolver o problema dele, porque a mente dele atrapalhou totalmente um pedido por favor, né? Esqueceu do por favor. E ele ficou sem arrumar o pneu. Então, por aí você vê, essa história diz o quê? A nossa mente, ela vai trabalhando contra nós mesmos. Porque nós vamos fazendo uma história que não existe, né? Essa história, você pensa tanto antecipado nas coisas, vai ter antecipando dentro de você, que você já tem como realidade aquilo, né? Que aquilo já aconteceu e não aconteceu ainda. Mas agora vamos voltar aqui para o texto, que diz o seguinte: o medo antecipatório, quer dizer, antecipado, faz a mente viver no futuro. Então, essa pessoa estava vivendo já uma coisa que não tinha acontecido. Não tinha acontecido. Não sabia nem qual ia ser a resposta, ele nem soube qual era a resposta, na verdade. Ele cria cenários que ainda não existem e desperta sensações físicas e emocionais como se já fossem reais. Então, ele já sentiu dentro dele a raiva de não ter um empréstimo, de não conseguir uma coisa para ele conseguir fazer o que ele precisava fazer. Assim é conosco, né? Muitas vezes a gente tem uma coisa para resolver e a gente vai pensando, mas se eu fizer assim, vai dar errado. Se eu fizer assado, vai ter um outro problema. Ah, se essa pessoa falar assim, quer dizer, não aconteceu, então você está já se moldando naquilo. E quando você chega perto da pessoa para resolver, você já está, né, a 1.000 por hora querendo pegar a pessoa pelos colarinhos. E muitas vezes aquilo é tão simples de resolver, né? E a gente faz uma batalha, um caminhão de batalha, né? Isso é o medo. Então, o medo, ele nos atrapalha, ele nos trava. O medo não pode existir dentro de nós, ele tem que ser tirado. Mesmo com medo, a gente precisa ir e ter as palavras positivas dentro de nós, falando assim, não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que está comigo e Ele vai abrir todos os caminhos. A psicologia explica que isso ocorre quando o cérebro tenta se preparar contra possíveis ameaças. Então, a ameaça nem aconteceu ainda. E a gente já está com a nossa mente sendo preparada para aquilo ser travado, ser batalhado dentro da nossa mente, para que nós não venhamos sofrer alguma consequência.
mesmo sem evidência nenhuma, não vai acontecer. Não aconteceu, entendeu? Ainda não aconteceu. Não vai acontecer nada, nada. Mas você já está pensando em coisas que vai te atrapalhar naquilo que você tem para fazer. Não é como se fosse assim, você vai procurar alguma coisa no mercado e numa prateleira você não acha, você vai na outra, não acha, você vai na outra, não acha, você vai tentando pegar as coisas e não acha dentro da sua mente um caminho para aquilo seguir dentro do que você, da normalidade, né? Na verdade, dentro da normalidade. Então, nós precisamos o quê? Trazer a nossa mente para junto de Deus e pedir para o Senhor nos limpar de toda a impureza da nossa mente. Porque mesmo, eu falo, mesmo todos os dias nós oramos, nós nos colocamos diante do Senhor, nós pedimos para que Ele venha transformar a nossa mente. Lá em Romanos 12:2 diz, nós precisamos renovar nossa mente todos os dias, foi o que nós lemos na, na quarta-feira, nós falamos sobre isso, né? Aqui, ó. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Quer dizer, a mente precisa ser renovada todos os dias. E mesmo renovando a mente todos os dias, a ansiedade vai bater na nossa porta por causa desse problema aqui, do medo, do medo. Medo do que vai acontecer, medo do que vai fazer, como vai ser feito, eu não tenho dinheiro, isso, aquilo e aquilo outro. Medo. Jesus nos chama de volta ao presente. Então, Jesus, ele fala assim: não fique pensando no futuro. Vocês, por mais que vocês façam, vocês não vão saber como vai ser o futuro. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos, nem eu. Mas o Senhor já sabe, já está preparado para isso. Eu não preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso saber do que eu tenho que fazer agora. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que orar. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ler a palavra. O que eu tenho que fazer agora? Estudar a palavra, meditar na palavra, para me fortalecer. Porque quando eu chegar no problema, se tiver um problema para resolver, eu vou estar preparada para aquilo. Lembrando que cada dia tem seu próprio peso. Então, assim, ontem teve um peso. Se fizer, todos nós trabalhamos, todos nós fizemos as coisas, cuidamos da casa, cuidamos do filho, cuidamos de roupa, cuidamos disso, cuidando daquilo. E mais algumas coisas que aconteceram, nós também cuidamos, né? A nossa mente tem que estar preparada para que hoje o Senhor nos use. Essa mente preparada para ser usada tem que ser todos os dias, todos os momentos. Não importa se você vai ou não conseguir, mas você tem que estar preparada através da palavra, através das orações que você faz. Você tem que estar preparada para o Senhor te usar sempre. Isso você tem que estar preparada. O resto é com Ele. Não se preocupe com nada. Não tenha dentro do seu coração a ansiedade de saber como é que vai ser. A ansiedade de saber o que vai acontecer. Não importa como vai fazer, não importa o que vai acontecer. O que importa é que o Senhor está com você. Amém? Não sabemos, não sabemos, não sabemos. Não somos obrigados a carregar o amanhã hoje. Ninguém é obrigado a carregar o amanhã hoje. Então, se ele disse, basta cada dia o seu mal, é justamente esse. A carga do dia de hoje não pode ser carregada para amanhã. A carga do dia de hoje, de amanhã, não pode ser carregada hoje. E o de hoje não pode ser para amanhã. Tudo que tem que fazer hoje, eu vou fazer hoje. O que eu vou fazer amanhã, aí é amanhã. Deixa quieto lá. Não precisa se preocupar. Uma hora aquilo lá vai acontecer. O que nós precisamos lembrar é que nós precisamos colocar as coisas nas mãos do Senhor e Ele é que vai fazer. Amém?
Quando acolhemos essa verdade, aliviamos a mente e reduzimos a ansiedade. Então, quando nós pensamos nessa verdade, que é o Senhor que cuida, que o amanhã, deixa para amanhã as coisas de amanhã, vamos viver as coisas de hoje. O hoje já está difícil, então amanhã deixa de lado. Não fica pensando, deixa para lá. Você, lógico, você tem uma festa de um casamento. Lógico que você vai se preparar, você vai atrás de um vestido, você vai atrás de um sapato, você vai se preparar. Isso não significa que você já vai estar no dia do casamento, correto? Não significa isso. Significa que você está fazendo as coisas dia a dia, conforme o que vai acontecer. Não que aquela ansiedade você já está no casamento. Ai, tu precisa chegar a tal hora. Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Não. Tudo tem o tempo de acontecer. Você precisa viver o hoje. Então, hoje é sua escolha. Escolhe hoje. Escolhe viver o hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. É Ele que cuida. E aí você vai reduzir a sua ansiedade. Vai terminar, a sua ansiedade não vai existir. É a mesma coisa quando a pessoa tem uma entrevista de emprego. Vai fazer uma entrevista de emprego. Aí fica, eu vou falar assim, 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 assim. Mas aí ele vai falar assim, 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 assim. O medo toma conta de você de uma tal forma que chega na hora da entrevista, você não consegue nem falar com a pessoa. Então, o medo não pode, ele tem que existir, o medo tem que existir, porque através do medo nós brecamos algumas coisas na nossa vida que não é para fazer mesmo. Mas, por outro lado, o medo ele tem que ser controlado através do que? Da palavra. Porque até então, quando você não conhecia a palavra, quando eu não conhecia a palavra, o medo tomava conta do meu corpo. Era um medo tão forte que doía até o corpo, entendeu? Então, depois que eu conheci a palavra, existe o medo, eu continuo tendo medo de fazer as coisas do desconhecido, isso é normal. Mas o que você não pode é deixar ele ser mais importante na sua vida do que o momento de você estar vivendo aquilo que você tanto queria viver. Entendeu? Senão chega no momento, que nem o homem lá do pneu. Chega no momento de falar o que ele precisava fazer, ele não falou, ele xingou o homem, né? Aí o que vai acontecer? Não vai resolver o problema. Deus nos convida a caminhar uma etapa por vez, quer dizer, vai uma etapa por vez, um dia de cada vez, cada dia, cada momento, cada hora do seu dia. Hoje nós estamos aqui nesse momento das 7 horas em diante, ouvindo a palavra, orando, né? Estamos num processo de jejum nessa semana, tudo programado pelo Senhor através da Carla. Então, hoje você tem a oportunidade de estar perto da palavra do Senhor. Cada dia dessa semana nós tivemos uma ministração ao meio-dia a respeito do Salmo 118. E você que não participou, faça uma força para participar, que é muito, muito, muito maravilhoso, muito, muito bom. Entendeu? Ontem foi maravilhosa a oração, muito bom. Então, cada dia nosso, nós precisamos colocar nas mãos do Senhor, porque é Ele que faz todas as coisas. Nós só estamos aqui para realizar o desejo de Deus, não o nosso próprio desejo. Aí, confiar em Deus e não carregar antecipadamente os pesos do futuro. Então, você confia no Senhor, você coloca na mão dele e ele realiza conforme o querer e a vontade dele. A nossa mente tenta visitar um futuro que ainda não existe. Se você deixar, a sua mente ela vai embora, entendeu? Ela vai embora. E você fica até fora do ar, né? Quando a mente começa a sair de você e fazer as coisas que não é para ela fazer, você fica estagnado, você não consegue fazer nada. É como se você tivesse parado no tempo, né? Isso já aconteceu comigo, não vou falar que não aconteceu, já aconteceu.
várias vezes, você fica, o pensamento vai embora de você. E vai. É como se vai falar aquela coisa assim, o pessoal falava, viajar na maionese. É verdade, você viaja mesmo. Faz uma viagem na sua mente, né? Ela vai moldando algumas coisas que não tem nada a ver com aquilo que vai acontecer. E quando você passa por aquele processo lá na frente, você vê que realmente tudo que você pensou não tem nada a ver, né? E muitas vezes Deus ele nos dá a oportunidade, a oportunidade de curar a nossa mente. Essa oportunidade vem através dele, é através da palavra de Deus. A psicologia que explica isso, quando o cérebro começa a se preparar, né, contra possíveis ameaças, né? Mas que ameaça, que ameaça? Nem tem ameaça e o cérebro já está trabalhando contra as ameaças. Ah, porque eu vou falar isso, ah, porque eu vou falar aquilo, ah, porque eu vou fazer isso. Tudo na mente, tudo está criado na mente, né? E muitas vezes a gente faz coisas, né, que depois a gente se arrepende, porque a gente não se preparou para aquilo. Aí, continuando aqui no texto, confiando que ele já está no dia que ainda não chegou. Então, Deus, ele está no hoje e no amanhã. Ele está nos dois. Hoje, ele falou para nós: basta cada dia o seu mal. Cuide-se. Deixa que amanhã eu cuido. Eu cuido, né? Confia em mim, entrega tudo na minha mão. Aí depois fala assim, que o futuro ainda não existe, né, que eu estava lendo. A fé aprende a descansar em Deus. Nós precisamos o quê? Que a nossa fé é aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Deus, eu tenho isso e aquilo para resolver. Eu não tenho capacidade para isso, mas eu confio que o Senhor já está fazendo, já está lá e já está preparando tudo. E vai acontecer conforme o teu querer e a tua vontade. Porque o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, não estou vendo, mas eu tenho certeza que já está pronta. Então, já está pronto. Nós estudamos naquele livro, acho que foi o primeiro livro. A fé, tudo já está pronto no plano espiritual. Deus já está pronto. A partir do momento que você começou a orar por alguma coisa, Deus já está com a sua bênção pronta. Mas você precisa continuar orando, continuar crendo que aquilo está pronto. E na hora certa, vai manifestar conforme o desejo e o querer dele. Não conforme o desejo e o querer nosso, mas é dele. Tudo é por ele e para ele. Aí tem um exercício terapeuta aqui muito, muito importante, que fala assim: escreva quais medos futuros têm drenado sua energia. Escreva. A melhor coisa que tem é quando você está atordoado, pensando várias coisas ao mesmo tempo, você pegar e escrever no papel. Isso. Depois você pega, destaca apenas aquilo que está sob seu controle. O que você pode controlar? Vai ser uma ou duas coisas só, né? Na verdade. Você pode controlar hoje. Isso ajuda a mente a voltar ao presente e reduzir as antecipações. Então, quando você tiver várias coisas para resolver, você coloca no papel. Coloca no papel e você coloca lá. Esse eu posso resolver. Esse que está sob o meu controle. Isso eu consigo. Vai ser uma coisa só. Você vai ver. Vai ser uma ou duas coisas que você vai conseguir. O resto tudo vai ser o Senhor. Então não se preocupa. Não se preocupa. Mantenha sua mente na presença do Senhor. Não se preocupe com nada. O versículo. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupem, ele diz. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Então, cada dia vai ter um problema, vai ter uma coisa para você resolver. Mas deixa a sua mente livre para que Deus possa trabalhar em você. Amém? Aí aqui
do outro lado da outra página 25, traga o futuro de volta para o presente, porque nós precisamos viver o presente. O presente. Esse espaço para escrever o que você teme hoje. Ao lado, registre apenas o que é possível fazer agora, para que essa preocupação não se arraste para amanhã. Então, todas as preocupações do dia serão resolvidas no dia. A da manhã é amanhã. Depois da manhã é depois da manhã. Cada dia tem o seu próprio mal. Pense nisso. Entregue o restante a Deus, reconhecendo que Ele cuida daquilo que está além das suas mãos. Tudo que estiver além das suas mãos, você não consegue controlar, você não consegue fazer nada. Amém? Entenderam, minhas irmãs? Então, essa palavra não falou só com você, falou comigo, falou muito comigo essa palavra. E eu creio que a partir de hoje eu vou pensar 10 vezes em pensar no amanhã. Amém? Porque eu não quero fazer igual aquele homem lá, né? Que ele foi colocando coisa negativa. Quando chegou, ele falou para o homem pegar o macaco dele e ele ir dormir, né? E de tão nervoso que ele ficou. Quer dizer, o medo trouxe ansiedade, nervosismo e ele não resolveu o problema dele. Então, para nós resolvermos os nossos problemas, nós temos que ter a mente voltada para o Senhor. Amém? Glória a Deus por esse dia. Alguém quer falar alguma Amém, coisa? aleluia. Alguém quer falar alguma coisa? Não sei se a Tati já parou de gravar. Parou agora, ela falou. Eu Como vou. eu quero Não. falar só uma coisinha. Eu É. fiquei pensando aqui, Aham. como a gente deixa de viver o agora, né? Primeiro a gente fica preocupado a gente fica saudoso do passado, né? Porque não viveu o passado, que tinha algumas pendências do passado, e muitos de nós queria voltar no passado e resolver alguma pendência, né? Aí a gente se pergunta por quê? Porque a gente às vezes deixa de viver o agora, porque a gente está vivendo hoje, mas já está pensando no amanhã, né? A gente deixa de desfrutar de coisas do dia de hoje, porque a gente está muito preocupado com amanhã. E aí depois a gente vai querer voltar, né? Quando tiver lá no amanhã, voltar para resolver pendências de hoje. Né? Ai, coisas que eu fiz, que eu queria ter feito, o que eu queria ter falado, o que eu não falei, né? O que eu queria ter vivido. E se a gente parar para observar um pouco isso, né? E uma coisa que eu coloquei, assim, que eu trago sempre quando vem alguns gatilhos de medo na minha vida, ou de antecipação do futuro, eu sempre trago à minha mente a certeza de que está tudo preparado, e realmente está. Deus já está com tudo preparado. Então a gente está vivendo agora, e aí eu peço, Senhor, me ajuda a viver o agora. Me ajuda a ter paciência aqui nessa situação, porque essa situação não é eterna, porque esse problema aqui não é eterno, ele vai passar. O Senhor já está com tudo preparado lá, né? E às vezes a gente quer tanto viver o amanhã e que esquece, né? Vive ansioso, porque vive ansioso, né? O texto foi falado hoje. E a gente fica nessa questão e depois quer voltar para resolver. Né? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. E a gente vive o tempo todo assim. Se a gente não parar e alinhar hoje nos nossos pensamentos, a gente vai continuar sempre vivendo assim, não aproveitando os momentos que a gente tem com os filhos, não aproveitando os momentos que a gente tem com os irmãos. Eu sempre paro ali e penso, nossa, eu no velório de Israel, do missionário Israel, me deu
uma tristeza tão grande, porque a gente estava, quando a gente se encontrava, falava assim: nossa, deixa esfriar para a gente fazer o chocolate. Ele fazia um chocolate quente muito bom. Deixa esfriar para a gente fazer o chocolate, beleza. Vamos deixar esfriar para fazer o chocolate quente. Israel foi embora e a gente não tomou o nosso chocolate quente porque não estava frio. Toma o chocolate quente hoje, com o sol rachando, né? Como a gente fica sempre programando as coisas para depois, para depois, para depois, deixamos de aproveitar as pessoas que estão à nossa volta, não sabemos, né, o nosso último suspiro, nem o último suspiro da pessoa. Isso é muito importante, né, a gente observar o que a palavra de Deus sempre nos orienta e tentar colocar em prática dessas questões mesmo da nossa mente, né, tentar alinhar sempre ali a nossa mente com o Senhor, porque é bênção para as nossas vidas, trará saúde, né? Provérbios fala que vai trazer saúde aos nossos ossos, né? Vai trazer saúde ao nosso corpo. Era isso que eu queria falar. Amém, minhas irmãs. Vamos então orar agora para que o Senhor venha nos proporcionar isso, tirar o medo do nosso coração, da nossa mente e colocar em nós aquilo que nós precisamos realmente. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer nesta manhã, porque nós precisamos do Senhor o tempo todo. Peço que o Senhor nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não sofrer pelo que ainda não aconteceu, Senhor. Que o nosso coração esteja voltado para Ti, que a nossa mente esteja voltada para Ti. Dá, Senhor Deus, paz, para que nós possamos viver o hoje, Senhor Deus, com a Sua sabedoria, Senhor. Para que possamos confiar totalmente em Ti, descansar nossa mente em Ti. Porque basta, Senhor, como o Senhor diz na Tua palavra, basta a cada dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez precisamos viver, um dia de cada vez, com calma, com fé, e descansar em Ti, porque o Senhor conhece todas as coisas. Nós não sabemos nada. Quando nós falamos que o Senhor conhece todas as coisas, meu papai, nós sabemos que o Senhor conhece mesmo, porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor nos criou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos deu vitória, e desde o nosso nascimento até hoje, o Senhor sempre cuidou de tudo, e nós precisamos ter isso em nossa mente, que não importa o que aconteça, você estará comigo, você é minha filha, eu te amo, eu sou teu pai, eu cuido das tuas coisas, eu cuido das tuas ansiedades, eu cuido dos teus medos, não precisa pensar em nada, eu faço por você. Esse fardo que você carrega, esse fardo tão pesado que você carrega por causa dos seus pensamentos com o futuro, seja quebrado agora, seja totalmente cancelado agora, porque o Senhor diz que Ele cuida de nós, Ele cuida de todas as coisas. Tenha isso no seu coração, a sua mente. Não precisa sair do rumo, não precisa sair do plano, não precisa sair gritando, exagerando em todas as coisas. Deus está no controle, Ele controla tudo, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o seu passado, mas ele já deixou de lado o seu passado, ele já jogou no mar do esquecimento o seu passado. Tudo que você viveu, Deus já te limpou. Então, deixa o seu passado lá no passado, deixa o teu futuro para ele resolver e viva esse momento agora. Seja feliz agora. O Senhor quer que você seja feliz, quer que você seja leve, quer que você tenha uma vida tranquila, que você, com a palavra dele, você possa viver esse dia de hoje na perfeita, na boa, perfeita e agradável vontade dele para a tua vida. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos nessa manhã, Senhor, que a nossa mente seja totalmente limpa de pensamentos negativos, de pensamentos que venham atrapalhar o nosso dia, de pensamentos que nos tornem incapazes de ouvir a tua voz, Senhor, porque nós precisamos ouvir somente a tua voz. O Senhor
é o nosso pastor. Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso pastor, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que está conosco em todo o tempo, que nunca nos abandona, nunca nos deixa. Por mais que nós pensamos que estamos sozinhos, o Senhor jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar. Ele está conosco, mesmo que você não tenha ninguém por perto de você, não tenha ninguém para conversar. O Senhor está aí com você nesse momento. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu refúgio. Ele é aquele que pode te dar vitória. Você vai poder fazer todas as coisas, porque é Ele que vai te fortalecer nesse dia. Em nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, eu louvo esta manhã. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade de estar aprendendo mais da palavra dele. Em nome santo de Jesus, eu entrego esta manhã nas tuas mãos, Senhor. Este dia nas tuas mãos, para que cada uma das minhas irmãs também faça o mesmo nessa manhã. Que nós possamos ter este dia conforme o teu querer. Amém?